Que bênção gostosa que nós recebemos. Cada domingo nós estamos aqui na presença do Senhor, nos alegrando com os irmãos. Eu não canso de dizer, irmãos, eu amo quando chega domingo para ver os irmãos. Eu peço a Deus que nos livre de algumas coisas que poderiam não ser boas, porque eu gosto de ver os irmãos aproximados, irmãos, lógico que com as devidas prudências, né? Mas, irmãos, nada substitui a presença dos irmãos e a presença de Deus no nosso meio, no momento que nós separamos. Irmãos, domingo pela manhã nós decidimos que é um tempo que nós separamos da nossa agenda semanal para vir aqui agradecer a Deus, para vir também aqui nos abastecer daquilo que Deus tem para nós. Amém? E nós estamos na série de mensagens Direção Divina. Essa é a terceira mensagem que nós estamos vendo hoje, e nós já tivemos outras oportunidades, né? 2 domingos aí falando, e a nossa inspiração para essa mensagem, Direção Divina, ela está lá, eu quero ler, quero que você me acompanhe a leitura, Salmos 32, verso 8, esse é o versículo-chave, é o texto básico, antigamente dizíamos texto áureo, né? Daquilo que nós estamos buscando do Senhor. Diz assim, Salmos 32, verso 8: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aleluia. Irmãos, isso é uma palavra, isso é um versículo contextualizado, esse é um versículo registrado, esse é um versículo, irmão, que nós pomos o dedo em cima, tomamos posse. Deus está dizendo: eu quero te instruir, eu quero te ensinar, eu quero te aconselhar, eu quero cuidar de você. Aleluia. Quantos aceitam ser cuidados por Deus? Diga: o que eu mais quero é Deus cuidando de mim. Amém? E é por isso que nós estamos aqui, cada um desses domingos. São 7 decisões, nós dissemos no começo para os irmãos, né? Já foram 2 decisões. A primeira decisão foi que nós vamos começar de onde estamos. Essa foi a primeira decisão, a primeira mensagem da série. Domingo passado nós falamos na segunda, que foi: veja os sinais de pare. Ficou bem claro que nós estamos numa viagem, nós estamos de passagem, nós estamos aqui querendo chegar a algum lugar onde Deus vai nos conduzir, está nos conduzindo, porque nós aceitamos ser guiados e cuidados por Deus. Mas tem momentos que Deus tem que dizer: ei, stop, para. Então, domingo passado nós vimos quais são esses momentos. E hoje, irmãos, hoje a sequência diz: permaneça na presença. Aleluia. Fala para o seu irmão: permaneça na presença. Sabe o que é permanecer na presença? É não fugir da raia, é não sumir de vista, é não abandonar uma questão. É lógico que nós vamos enfocar aqui, permaneça na presença de Deus. Mas você que está aí com qualquer projeto, que antes de começar você foi buscar a direção de Deus, e Deus tem te conduzido por alguns caminhos difíceis, Deus tem cuidado de você, Deus talvez já mandou você começar alguma coisa, e hoje a palavra de Deus está dizendo: permaneça, apesar das dificuldades. Talvez Deus mandou você parar com alguma coisa, permaneça aguardando no Senhor, confiando no Senhor. E eu vou repetir uma outra frase que nós já dissemos aqui, que você não precisa de fé para começar, para concluir, aliás. Você não precisa de fé para concluir. Você precisa de fé para quê? Para começar, para dar o primeiro passo. Nós não precisamos de fé, a não ser para dar o primeiro passo, porque depois nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor e cumpre-se a promessa: eu cuido, eu dirijo, eu aconselho, eu protejo você. Amém, queridos? Então, o primeiro passo, irmãos, é um passo de fé. Você precisa ter fé, e depois o resto Deus vai fazendo. Mas interessante que lá em João capítulo 15, olha o Senhor Jesus nos dando aqui uma palavra a respeito de permanecer.
João 15, verso 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, qual é o grande segredo que Jesus disse aqui em poucas palavras? Permaneça, permaneça. Irmãos, é interessante que nós precisamos de fé um dia para começar a caminhar com o Senhor Jesus. Você está lembrado desse dia? Irmãos, todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo também em casa, que esse culto é transmitido no final da tarde, nós começamos uma carreira cristã pela fé no Senhor Jesus. Então nós precisamos de fé para começar. Mas, irmãos, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, da nossa carreira, acontecem coisas. Aqueles que pensam que, olha, entreguei a minha vida para Jesus, agora vai ser uma maravilha. Agora o diabo não chega mais perto de mim. É verdade, irmãos? Agora o diabo nem olha mais na minha cara, ficou de mal comigo porque eu abandonei ele. É assim, irmãos? Agora o diabo esqueceu do meu nome. É assim, irmãos? Não. Então, irmão, quando você decidiu caminhar com Jesus, no céu houve festa, bateram palmas, os anjos aplaudiram. Mas lá no inferno levantou um rancor, levantou uma raiva, levantou uma ira, e vai vir contra você. E qual é o propósito do inferno quando ele vem sobre nós, que começamos a caminhar com Jesus? Você começou, mas você não vai permanecer. Você vai desistir. É esse o projeto do diabo. Então a palavra de hoje, Jesus está dizendo: se vocês não permanecerem em Jesus como vocês começaram, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Você vai ser simplesmente considerado um religioso. Mas, irmãos, o que adianta ser um religioso? Responde para mim. Você cumpre todas as doutrinas, você cumpre todas as ordenanças, você é fiel em tudo, você sempre sente aquele dever cumprido, obrigação cumprida. O que adianta? Se na hora da provação o diabo faz você desanimar, interrompe um projeto maravilhoso que Deus começou na sua vida. Então Jesus vem e diz: permanece. Por quê? Quando você joga uma semente na terra, você sabe que não é no dia seguinte que já produz, tem um tempo. Dependendo do que você plantar, tem um tempo. Então, quando você joga a semente e permanece insistindo, você rega, você cuida, surge uma erva daninha, você arranca. Alguém chega e fala: olha, não deu nada, eu acho que você não vai ter futuro. Não, vou ter futuro sim. Então, o permanecer é maravilhoso. Foi por isso que Jesus falou: quando nós permanecemos em Jesus, o tempo passa, o momento certo chega e os frutos virão. Glória a Deus. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: não está vendo o fruto? Mas eles virão. Eles virão. Se você permanecer na presença do Senhor, ligado ao Senhor, eles virão para a honra e glória do Senhor. Agora, irmãos, para qualquer coisa que a gente começa, é preciso garra para permanecer. É preciso garra. Tem algumas plantas, irmãos, que elas já nascem com garra. Você já viu aquelas plantas que você planta assim perto de um muro, e o muro é todo chapiscado, né? Tem todas aquelas pedrinhas, e aquela planta vai se agarrando em cada uma daqueles grãozinhos de areia, daquelas salinhas que tem ali. E aí um dia você resolve puxar aquilo, você tem que fazer força, porque aquilo está agarrado. Então, irmão, permaneça agarrado no Senhor e vai vir uma bênção muito grande. Nós queremos ver aqui, nós sempre procuramos exemplos na Bíblia. A Bíblia foi deixada, irmãos, para nos dar esperança, ensino, exemplo. E o apóstolo Paulo tem sido um grande inspirador para nós permanecermos naquilo para o qual Deus nos chamou. E eu acho interessante que ele estava fazendo o ministério dele lá em Éfeso, e ali ele ajudou a igreja a nascer, a crescer. Ali ele treinou discípulos, ali ele discipulou pessoas. Mas houve um determinado momento no coração dele,
que ele ficou com vontade de voltar lá para Jerusalém, que foi aonde começou então a igreja do Senhor Jesus. E ele orou, e ele pedia, e ele aguardava que Deus desse o comando, Deus criasse o momento e sinalizasse se ele devia continuar ali, permanecer em Éfeso, ou se já havia surgido um momento dele voltar para Jerusalém, porque lá Deus tinha algo para começar, para fazer, para concluir com ele. Amém? Então, eu queria trazer para nós hoje que ficar com vontade de desistir não é bicho de 7 cabeças, ok? Se você já teve vontade de parar alguma coisa na sua vida, olha, você é como todos nós, tá? E inclusive o Senhor Jesus, a gente se lembra muito bem que naquela oração de Jesus, Pai, se possível passa de mim esse cálice, ali o diabo usou talvez uma estratégia com Jesus, dizendo, na hora que ele vê que vai ter uma cruz, ele vai pular fora, porque Jesus, Deus mostrou todo o projeto, e a Bíblia diz que na hora que Jesus estava vendo o projeto, ele até transpirou e gotas de sangue, mas ele falou assim, mas eu vou permanecer na vontade do Pai. Então, irmãos, muitas vezes a gente fica em dúvida, eu devo parar, eu devo continuar. Por exemplo, ficar no meu emprego ou pedir as contas. Não é uma dúvida isso? É uma dificuldade, irmãos. Às vezes um relacionamento começa a não dar certo, de sociedade, por exemplo. Olha, devo continuar essa sociedade, esse tipo de negócio. Principalmente agora nessa pandemia, muita gente, irmãos, ficou numa dúvida tremenda, se ele deveria continuar fazendo o que ele estava fazendo, ou se devia procurar uma nova profissão, um novo comércio, alguma coisa. Então, ficar com dúvida, irmãos, é normal. Se alguém aqui está com alguma dúvida no seu coração, eu digo para você, permaneça buscando a direção de Deus, não dê nenhum passo de começar ou de parar sem antes falar com o Senhor. Amém, irmãos? Permaneça conectado naquele que diz, eu vou te instruir, eu vou te aconselhar, eu vou te tomar pela mão e vou te levar na onde eu planejei que você vai chegar. Amém, queridos? E olha, uma semana eu escrevi naquelas devocionais, né? E muitas vezes a gente fica pensando que o diabo e Deus é mais ou menos assim, o bem e o mal e tudo bem, que os dois têm força. Mas, irmãos, o diabo infinitamente menor do que Deus, porque ele é uma criatura. Ele pode até tentar, ele pode até fazer algumas coisas, mas, irmãos, ele só faz o que Deus permite. Ele não é todo poderoso é só o Senhor, aquele que nós recebemos, aquele que habita dentro de nós. Fala para o irmão do lado, maior é o que está em você, do que aquele que está no mundo e vem contra você. Se maior é o que está em mim, em você, irmão, permanece nele, glória a Jesus por isso, aleluia. Mas ficar em dúvida, então, não é assim, né? Aquele sábio, né? William Shakespeare, famoso, todo mundo conhece, gosta de citar as frases dele. Ele tem uma frase que você vai ler comigo aí, que diz, às vezes, eu tenho mais vontade de ficar do que desejo de partir. Irmão Shakespeare falou isso. Às vezes, eu tenho mais vontade de ficar do que desejo de partir. Não é uma coisa estranha? Eu não sei o que eu faço. Ele quis dizer assim, há momentos da minha vida que eu fico em dúvida. Aí eu digo para você, nesses momentos da dúvida, você faz ou não faz? Você para ou começa? Você permanece conectado na fonte da direção divina que você escolheu para a sua vida. Amém, queridos? Não tem jeito de viver nessa terra como um filho de Deus se nós não estivermos conectados na direção divina. Então, pode ter as suas dúvidas, é normal, mas não se desconecte. Agora, eu quero ler aqui no livro de Ruth. Os irmãos sabem que as mulheres foram tão apreciadas por Deus, valorizadas por Deus, que Ruth é uma mulher que tem um nome na Bíblia, um livro na Bíblia com o nome dela. Por quê? Porque essa mulher, Ruth, ela permaneceu no momento em que ela foi até aconselhada a desistir. Ela tinha um marido
ela não era ali do povo de Israel, ela era de outro povo, mas ela se casou com alguém do povo de Israel, e uma outra companheira dela também casou com o irmão dele, e eles viviam bem até o momento em que o pai da Noemi, que é a sogra, morre, o marido de uma morre, o marido da outra morre, ou seja, fica a sogra viúva e as duas noras viúvas. Irmãos, se elas fossem filhas, alguém ia dizer, bom, agora a mãe e as filhas voltaram à estaca original, quando elas eram solteiras, né? Agora morreu os maridos, mas não, eram noras. E os irmãos sabem como é que é esse negócio de relacionamento de nora com sogra, né? Amém? Sogra é uma benção, né? Sogra é uma benção, maravilha, né? Mas não tem coisa mais assim, própria para o diabo fazer não dar certo, do que quando ele cutuca uma sogra e uma nora, para uma ficar com raiva da outra, né? Mas aqui, irmãos, nós estamos de repente, a Noemi com duas noras, e ela fala assim, bom, eu já estou velha, não vou gerar mais filho para casar com vocês, porque naquela época tinha aquele negócio, né? Se a sogra ainda fosse nova, ela ia ter um filho, a nora ia esperar esse filho chegar a ponto de casar, e ia casar com o filho para dar continuidade à família, mas não era o caso. Ela falou, já não tenho marido, já não vou ter mais filho, vocês, minhas noras, estão liberadas, não precisam mais permanecer comigo, deixa que eu me viro, Deus vai cuidar de mim. Uma delas, a órfã, falou assim, eu acho que isso está certa, eu vou vazar. E voltou para sua terra, para sua origem, para sua família. Mas a outra, irmãos, a Ruth, ela falou, não, eu vou permanecer com a senhora, porque foi Deus que me colocou no meio do seu povo. Eu saí do meio de um povo idólatra, vim para essa nação que tem o único Deus verdadeiro como Senhor. Meu marido morreu, mas eu vou continuar crendo nesse Deus. E aí aqui, lendo Ruth capítulo 1, versículo 16 a 18, quero que os irmãos me acompanhem, a Ruth disse assim, Ruth, porém, respondeu para sua sogra, não insista comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali eu serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E eu creio que aí agora a Noemi começou a falar, obrigado Deus, porque eu já não tenho marido, já não tenho filho, a outra foi embora, se essa também vai, eu fico sozinha nesse mundo. Mas aí Deus colocou no coração de Ruth o senso de permanece, porque eu ainda não concluí o que eu comecei na sua vida. Irmãos, é isso que eu quero que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós aqui, comigo e com você. Situações na vida acontecem, e elas não podem ser desculpas para a gente abandonar um projeto que Deus começou, simplesmente porque nós não estamos vendo que ele vai terminar bem do jeito que nós imaginávamos. Às vezes a gente imagina uma coisa, e quando dá dando certo do jeito que nós imaginamos, nós cantamos, nós louvamos, nós glorificamos a Deus, nós agradecemos, mas aí dá uma coisa diferente, dá alguma zebrinha. Aí já começamos a pensar, então Deus não é tudo aquilo, eu acho que está na hora de eu vazar, eu acho que agora eu vou fazer do meu jeito. Sabe, irmãos, a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor, mas a gente espera até um ponto, depois, irmãos, entra uma desesperança, um desespero no Senhor, e aí que começamos a fazer coisas erradas. Então, permaneça naquele que você decidiu, que vai ser a direção divina para a sua vida, Deus. Quantos dão glória a Deus? Agora, essa decisão de Ruth ficar com a sogra, lá em Ruth capítulo 2, verso 11, olha o resultado disso. Boaz, era um homem, era um cavaleiro ali daquela cidade, disse assim, respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido,
como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tudo na vida de Ruth mudou, porque ela decidiu ficar. Quando tudo justificaria ela desistir e partir. Tudo mudou com uma decisão: eu fico, não adianta insistir que eu vá, eu vou permanecer. E aí aparece esse homem, Boaz, nessa terra, que era um dono de terras, era um senhor de lavoura, e se engraçou com Ruth. Deus abençoou, eles acabaram se casando, e aí, irmãos, tiveram filhos, e essa mulher, Ruth, tem hoje um livro escrito com seu nome na Bíblia, e quando você lê a genealogia de Jesus, você encontra essa mulher com Boaz sendo citado na genealogia do Filho de Deus. Amém? Tudo porque ela permaneceu. Agora, o que a Bíblia conta a respeito da sua concunhada, a órfã que foi embora? Não se tem notícia. Mas aquela que permaneceu no projeto de Deus, na fé no Senhor, a Bíblia conta que houve progresso, houve bênção. Eu quero dizer para você, eu não sei o que está passando na sua mente, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei se aquilo que você começou está ameaçando parar ou já parou. Eu só sei de uma coisa: permanece com aquela fé com a qual você começou um projeto. Irmãos, as coisas mais perigosas que são nos dias de hoje é quando nós começamos uma família e de repente no meio do caminho surge alguma coisa para desatar essa família, desmanchar essa família, e aí a pessoa, o casal concorda que aquilo seja desfeito. Eles não permanecem naquilo que Deus disse: eu sou contigo para derrotar tudo que vier contra a sua vida. Eu digo isso para você, meu irmão. O Senhor está dizendo, Ele é contigo para derrotar qualquer projeto do inimigo que venha sobre você para te fazer fracassar. Em nome de Jesus, eu declaro a tua vitória. Se você permanecer, como diz o Salmo, Deus diz: eu vou cuidar de você, eu vou aconselhar você, eu vou guiar você, eu vou conduzir você. Quantos dão glória a Deus? Agora, uma coisa é certa, irmãos: aguentar firme nunca será fácil. Quantos dizem amém? Aguentar firme nunca será fácil. Agora, desistir, o que significa? Sair da presença. E aí nós vemos que quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Presta atenção nessa frase, acho que ela vai projetar para você ler. Quanto mais Deus deseja te usar, maior será a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Quanto mais Deus quiser te usar, mais risco você corre. Por quê? Você já imaginou Deus concluir a obra que Ele começou na sua vida, num certo momento em que você depositou a fé e a esperança nele? Você já imaginou Deus chegar no final do projeto, vencendo essa dificuldade que surgiu no meio do caminho? Você já imaginou? Então, irmãos, Deus tem projetos, Ele não desiste dos projetos, mas nós podemos desistir. Então, a probabilidade, irmãos, de desistir, ela é muito grande. Quando o diabo percebe que Deus está para fazer uma grande obra, você tem dito amém, amém, amém. Daí, um certo momento, surge um problema, você começa a dizer não mais amém. Você já começa a deixar dúvida, você já começa a ficar preocupado. Não, mas espera aí, estava dando tudo certo, por que agora está dando errado? O que acontece? Será que eu saí? Será que Deus errou? Será que Deus falhou? Será que não é assim? É ou não é? É ou não é? Momento de dúvida surge para nos tirar do projeto de Deus. Eu digo para você, na dúvida, permaneça na presença de Deus. Na dúvida, não faça nada a não ser continuar orando,
continuar buscando na palavra, continuar confiando no Senhor, continuar aguardando que Deus não mente, Deus não se engana, Deus não tem dois projetos um contra o outro, Deus não começa e manda você parar, não tem essa de, às vezes as pessoas falam, pastor, Deus me mandou aqui porque Deus tem um projeto na minha vida aqui, amém, glória a Deus. De repente, um certo dia, eu recebo ali aquela pessoa, pastor, estou indo embora, por quê? Acabou o projeto de Deus? Não, Deus falou para mim que não é aqui. Ah, que Deus confuso, que Deus confuso. Eu prefiro acreditar que você não ouviu Deus mandando você vir para cá, do que acreditar que Deus falou que acabou o teu tempo aqui. Porque Jesus diz que aquele que permanecer até o fim vai ser abençoado. Seja lá o que Deus começou na tua vida, antes de desistir, tenha absoluta certeza que Deus é que está mandando, Deus é que está fazendo. Porque o inimigo vai colocar dúvidas na sua mente, no seu coração. Porque o objetivo dele é não permaneça, desista. Amém? Agora, eu vou falar bem rápido aqui de 4 coisas que podem te ajudar a permanecer na presença do Senhor. A primeira delas é assim: seja sensível à direção do Espírito Santo. O que é sensível? Sensível é aquele que percebe, é aquele que sente, pega no ar, é aquele que, de repente, ele está sentindo alguma coisa. Então, aqui em Atos capítulo 20, olha que interessante o que aconteceu com Paulo, o apóstolo. Ele disse assim: compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Irmãos, ele de repente estava ali em Éfeso, estava indo tudo bem, de repente o Espírito Santo começou a revelar um novo projeto para ele. E ele foi compelido, ou seja, ele foi empurrado, ele foi forçado. Deus foi abrindo portas para ele entrar naquela direção. Deus foi mostrando para ele caminhos que não eram outros, a não ser fazer aquilo. E aí o que ele falou? Bom, eu não vou contra o Espírito. Se o Espírito está mandando, eu estou sentindo paz e Deus está abrindo portas, eu vou avançar no Espírito. Amém? Mas tem um outro exemplo também, que está lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, quando nós vemos que Abraão, é chamado por Deus, e aí no versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que interessante, ele estava na casa do pai, ele estava confortável, ele estava prosperando, ele estava bem. De repente ele tem um encontro com Deus, alguma coisa nova acontece, Deus coloca um sonho no coração dele, Deus fala para ele assim: olha as estrelas, conta. Não dá para contar, a tua geração vai ser maior, mas eu não tenho nenhum filho, mas vamos lá. Olha para a areia do mar, conta os grãos. Não dá para contar, mas a tua descendência vai ser mais do que grãos na areia do mar. Ele fala: uau, só que tem uma coisa, eu vou te dar tudo isso, mas sai da casa do teu pai, do conforto, da comodidade, da segurança. Ele pensou: bom, se eu não fizer o que Deus está mandando, eu vou sair da presença de Deus, tudo que Deus prometeu não vai se cumprir. E o que ele escolheu? Eu saio da casa do meu pai, mas eu não saio da presença do Senhor. Irmão, você pode parar qualquer projeto, menos o projeto de continuar na presença do Senhor. Aquilo que passa na tua cabeça para você: olha, não leia mais a Bíblia, não é de Deus. Aquilo que passa na tua cabeça: não se reúna mais com os irmãos na igreja, fique crente em casa, não é de Deus. Amém? Amém? Permaneça conectado na família cristã. Permaneça orando antes de cada decisão. Permaneça buscando a direção de Deus, abrindo a Bíblia antes de tomar uma decisão. Nós estamos aqui com pessoas que precisam assinar decretos, né, prefeita? Não assine nenhum decreto sem antes ir para um lugarzinho e falar: Deus, parece tão óbvio isso aqui, mas é da tua vontade ou não? Irmão, você vai assinar um contrato, você vai fazer um negócio, ora antes, fala com Deus: Senhor, eu quero permanecer um tempinho, eu e o Senhor, para falar sobre esse assunto. E fala com Deus sobre aquele assunto, irmão, e permanece ali na direção do Senhor, mas não desiste do Senhor. Então esse foi um exemplo que nós temos aqui de Abraão.
ele ficou na dúvida e ele escolheu: vou permanecer na presença do Senhor. Então o primeiro ponto é esse: seja sensível à direção do Espírito. E o segundo ponto é: tenha certeza em meio às incertezas. Aleluia. Tenha certeza em meio às incertezas. Lá em Atos capítulo 20, verso 22b, diz assim, Paulo diz: estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Certeza em meio às incertezas. Eu não sei o que vai acontecer em Jerusalém, mas uma coisa eu sei: Deus está comigo. Certeza em meio às incertezas. Por quê? Porque quando você escolhe andar na direção do Espírito, quando você se torna sensível ao Espírito, você não precisa de muitas certezas materiais, você não precisa enxergar muitas evidências materiais, você não precisa de muitas respostas concretas, palpáveis, plausíveis. Você só precisa ter certeza que Deus é contigo e Ele jamais vai te abandonar. Amém, queridos? Fala para o irmão: Deus é contigo, Ele jamais vai te abandonar, para a glória do Senhor. Então, ele diz, né? Eu estou indo sem saber, mas uma coisa eu sei: Deus está comigo. Aleluia. Lá no Salmo 119, versículo 5, o salmista diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então Deus quer que você pare de correr atrás de coisas que só faz sentido para você. Para de correr atrás de coisas que estão assim, mais na cara do que nariz. Se eu não enxergar isso direito, eu não faço. Se eu não tiver absoluta certeza. Não, caminha um pouco pela fé. Mas como caminhar pela fé? Para caminhar pela fé, precisa permanecer momentos na presença de Deus, buscando direção divina. Aleluia. Entende isso, irmãos? E sabe que todos nós precisamos ter um momento em que você não está enxergando com clareza, mas uma coisa queima dentro do seu coração: Deus está me chamando, Deus está falando comigo. Eu quero contar um trechinho de uma experiência pessoal minha e com a pastora. Os irmãos que me conhecem aqui de muitos anos sabem que por mais de 20 anos eu fui comerciante nessa cidade. Eu comecei um pequeno comércio, Deus foi me abençoando. Era ali uma pequena distribuidora de roupas por catálogos, lingeries, né, na época. E de repente nós fomos crescendo e abrimos uma loja de varejo na cidade, abrimos uma segunda loja, abrimos uma terceira loja. Houve um momento que nós estávamos assim, 3 lojas consecutivas, vendendo roupas nessa cidade. Fazíamos propaganda, cartaz, outdoor. O pessoal mais antigo vai se lembrar das lojas Ebenezer. Eu ia para a rádio e ali eu fazia concurso para a turma descobrir o que significa a palavra Ebenezer. Muita gente falava assim: Ebenezer é o teu nome, o seu Ebenezer. Eu falei: não, Ebenezer não é meu nome. Ebenezer significa: até aqui o Senhor nos ajudou. E aí eu fazia concurso para o pessoal responder o que significa Ebenezer, e aí eles respondiam, sorteavam, ganhavam prêmio. Então, começamos a prosperar e foi uma bênção. Eu me lembro, né, de um grande amigo que nós fizemos na rádio, Oscar Castelã. Na época tinha um programa na Rádio Piratininga, né? E a gente ia lá, ele me entrevistava e a gente fazia o maior barulho na cidade. E estávamos ali, né, prosperando. Irmãos, de repente, Deus começa a falar comigo: tem um projeto maior do que ser comerciante nessa cidade. Falei: Senhor, mas eu estou prosperando. Nós tínhamos um sonho, o nosso sonho era que o nosso dízimo seria o salário do pastor da igreja. Falei: já pensou? Eu vou sustentar vários pastores, porque eu vou crescer muito. Então eu quero que só o meu dízimo já pague o salário de vários pastores para enviar por aí. Esse era o meu plano. Aí Deus falou assim: mas não é o meu. Por 20 e poucos anos você ficou nessa, mas agora eu te chamei para outro negócio. E aí eu falei: então, Senhor, então vamos lá. Aí comecei a vender uma loja, senti paz. Vendi a outra, senti paz. Vendi a terceira, senti mais paz ainda. Fiquei só com a distribuidora. Aí começou a pegar. Falei: bom, mas agora, os irmãos sabem que quem tem 3 lojas, de repente fica sem nenhuma, o orçamento cai bastante, né? Mas a distribuidora, Deus estava abençoando. Um belo dia Deus falou assim: até isso você vai entregar. Tá bom, Senhor, então vamos lá. E aí, pela fé, irmãos,
com a plena convicção, não estava entendendo nada, mas pela fé, nós entregamos o último negócio, e alguém nos perguntou, e agora? Do que você vai viver? Eu me lembro muito, muito bem, eu e a Marli ali, na sala da nossa casa, a gente disse, daqui para frente, Deus vai nos sustentar. Irmãos, isso já faz mais de 20 anos, e Deus tem nos sustentado. Deus, eu passo na porta de cada uma das 3 lojas, a gente ora e agradece, porque a gente soube o momento de abrir, e a gente soube o momento de fechar, porque nós fomos buscar a direção divina para fazer o começo e para fazer o encerramento. E Deus, então, nos colocou nessa obra, onde nós somos muito, muito, muito felizes mesmo, né? E eu não me arrependo, e eu digo para você, mesmo diante das incertezas visíveis, permaneça com a certeza, você está nas mãos de Deus. Nada vai te faltar, não vai faltar conhecimento, não vai faltar finança, não vai faltar saúde, Deus vai te abençoar. Amém, queridos? Então escolha hoje, irmãos, nunca desistir da presença de Deus. Escolha hoje, que hoje essa palavra alcance o propósito dela. O objetivo dessa palavra para você é que você saia daqui com essa terceira decisão que nós estamos falando nessa campanha da direção de vida divina. A primeira é, saiba, comece aonde você está, alguma coisa que Deus falou para começar. A segunda é, não pare naquilo que Deus falou que não é para parar. E a terceira, permaneça quando der vontade de parar por qualquer outra circunstância. Tenha convicção e permaneça na presença do Senhor. Terceiro ponto, nós vamos até o 4. Jamais se deixe dominar pelo espírito do medo. Você acredita que existe o espírito do medo, irmão? Medo é um espírito, é ou não é? Medo é ou não é um espírito? Diga assim, e maligno. Medo é aquilo que nos leva a duvidar de Deus. Medo é aquilo que nos leva a ficar pensando que, e o pior se acontecer? Só que a gente se esquece, quando o medo começa a rondar a nossa mente, um dos sinais que mostra, quando você começar a ficar com medo, uma das coisas que você tem que entender é, eu não estou confiando tanto em Deus quanto devia. Porque o medo, o objetivo dele é roubar a nossa confiança em Deus. O medo nos leva a pensar que Deus, por algum motivo, deixou de pôr a mão de bênção sobre nós e agora vem vir na mão do castigo. Eu queria dizer para os irmãos aqui, em nome de Jesus, nunca, fala para o irmão, nunca. Você não entendeu, é nunca. Nunca pense que Deus quer se vingar de você. Nunca pense que Deus quer pesar a mão dele sobre você. Sabe por quê? Tudo que tinha que pesar a mão sobre um homem pelo pecado, pesou sobre Jesus na cruz. Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, nós somos perdoados. Deus não espera que eu e você tenhamos que pagar um pecado que seja. Se Deus esperar que a gente vá pagar pecado, passando por castigo, por privação, por sofrimento, Deus então está desprezando a obra de Jesus no Calvário. Ela não foi totalmente suficiente, mas eu creio que tudo que Jesus passou, foi tudo que precisava, e eu jamais conseguiria fazer. Então, em nome de Jesus, irmãos, se alguma vez passar na tua cabeça, Deus esqueceu de mim, Deus não está me vendo, Deus está me punindo, esse é um sentimento de medo da dependência de Deus, tentando fazer você não permanecer na confiança de que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amém? Então coloca isso na sua cabeça. Não existe maldição hereditária, não existe castigo que ficou na pendência. Não, tudo foi resolvido, irmãos. Você não imagina o tamanho do amor que Deus tem por mim e por você. Nós é que às vezes não valorizamos o que Deus nos ama e fazemos alguma coisa por ingratidão, mas em nome de Jesus, que isso caia por terra. Então jamais se deixe dominar por medo. Lá em Atos 20, verso 23, nós lemos assim: em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que
prisões e sofrimentos me esperam. O Espírito falou: olha, você vai sair daqui, mas fique esperando que você vai ser preso. Preso? É. Vai ter sofrimento? É, mas eu sou contigo. Paulo falou assim: se eu estiver na cadeia, mas Deus estiver comigo, estou bem. Se eu estiver sofrendo, mas Deus está comigo, eu estou bem. Quando se diz amém? Mesmo que pressinta o perigo e o pior, irmãos, continua confiando no Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você não recebeu o espírito de covardia, você recebeu o espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Dá glória a Deus? Mas para isso, escolha ficar sempre na presença de Deus. Olha aqui o que Paulo fala lá em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Não canse de fazer o bem, mas se preocupe apenas com uma coisinha. Olha, tudo que tiver relacionado com mágoa, com infidelidade, com mentira, com vingança, com inveja, com rebeldia, com preguiça e luxúria, com certeza isso pode fazer você sair da presença de Deus. Amém? Então essas coisas negativas que eu vou ler de novo: mágoa, infidelidade, mentira, vingança, inveja, rebeldia, preguiça, luxúria. Isso com certeza pode tirar você da presença de Deus. Amém? Quarto e último ponto, para você tomar essa decisão final: foque sempre no destino do teu chamado. Foca no destino para o qual Deus te chamou, porque Deus não nos chamou, irmãos, simplesmente para não ir para o inferno. Não ir para o inferno é a bênção, é uma bênção. Nossa, maravilha, passar a eternidade com o Senhor. Mas, irmãos, enquanto não chega o dia de ir para a eternidade com o Senhor, nós estamos vivos na terra, amém? Enquanto você estiver vivo, enquanto Deus não te chamar, enquanto não tocar aquele sininho, eu gosto de brincar, né? Tem um sino que quando toca, você escuta a musiquinha: vem para cá achar você também, vem. Enquanto não toca esse sininho, Deus tem um projeto na sua vida. Você olha para uma pessoa e fala: mas que coisa, essa pessoa é inútil, o que está fazendo? Já devia ter morrido. Se fosse a hora de morrer, Deus já tinha recolhido, né? Nós somos muito bons para falar: Deus, mas eu não estou entendendo nada, por que ainda está vivo? Está vivo porque Deus tem um projeto, não concluiu ainda. O que pode ter certeza, aqueles que já foram, Deus acabou com eles. Não tem mais nada para fazer, pode vir para cá. Mas se eu e você ainda estamos vivos, irmão, não é só para desfrutar da proteção e do gozo de saber que tem um céu nos esperando. Tem alguma coisa na terra para a gente fazer, e eu digo: junto. Amém? Juntos. Então esse quarto ponto, irmãos, jamais valorize, Atos capítulo 20, deixa eu ler o versículo primeiro. Paulo está dizendo assim no verso 24: mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer, e a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Glória a Deus. Queria que os irmãos ficassem de pé. Eu quero que você olhe para alguém do seu lado e diga essa frase que eu vou dizer para você. Diga assim: você não sabe o que Deus pode fazer se você tiver coragem de ficar. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer se você tiver coragem de ficar na presença dEle. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer. Agora, é uma decisão, irmãos. É uma decisão. Por isso que essa mensagem ela é composta de 7 decisões. Essa é a terceira. É muito importante na hora da provação, na hora da dificuldade, na hora da tentação, você pode ter dúvida de muitas coisas, mas nunca tenha dúvida.
eu vou permanecer na presença do Senhor. Eu não vou desistir do projeto que Deus começou com a minha vida. No momento que nós aceitamos a Jesus, começa um projeto. Esse projeto só vai terminar o dia que o Senhor nos chamar, porque Jesus disse que Ele está lá para nos dar a recompensa. Ou Ele vai trazer a recompensa para os que estiverem vivos quando Ele voltar. Então, o Senhor que começou é o Senhor que vai concluir. Se Ele decidir terminar com os nossos dias na terra, tenha certeza, Ele está te esperando com a recompensa no céu. Mas se Ele ainda está prolongando os seus dias na terra, tenha também certeza, Deus tem um projeto que você só vai fazer se você decidir permanecer conectado. Amém, queridos? Eu queria orar aqui com algumas pessoas que nesse momento Deus falou com você sobre alguma coisa. De repente Deus trouxe alguma resposta daquilo que você estava pensando em desistir, e Deus falou: permanece, permanece, permanece. Eu queria orar com aqueles irmãos. Você não precisa levantar sua mão, não precisa vir aqui à frente, vamos ganhar esse tempo, mas você pode aí colocar a mão no seu coração. Você pode aí falar: Deus, eu quero ouvir agora a tua voz. Pai, eu declaro agora em nome de Jesus, que todos aqueles com os quais o Senhor está falando nesse momento, que ele não deve desistir, que ele deve permanecer na posição, no projeto, mas principalmente permanecer ouvindo o Senhor antes de qualquer decisão. Pai, todos aqueles que decidiram parar qualquer iniciativa de romper, meu Deus, que eles tenham força para saber que o Senhor é com eles, que o Senhor quer que eles permaneçam na tua presença, e aquilo que for para acontecer, com a tua presença haverá segurança. Ó Deus, abençoe, que nenhuma decisão que está para ser tomada agora, seja neste ambiente, ou seja em alguma pessoa que está nos ouvindo nessa gravação em seu lar. Ó Deus, eu declaro que qualquer projeto de Satanás que estiver em evolução na vida de alguém, pare agora em nome de Jesus, e que o Senhor fortaleça o espírito desse irmão ou dessa irmã, para que ele continue permanecendo te consultar antes de decisões, de buscar a direção do teu Espírito Santo. Pai, eu declaro que o espírito do medo não faz parte da herança do Senhor para os teus filhos. Pai, eu declaro que a dúvida, ela pode vir sobre nós, mas na tua presença a dúvida cai por terra. Pai, em nome de Jesus, fortalece todos aqueles que querem permanecer conectados com o Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Jesus. Olha para o irmão do lado e fala assim: permaneça, Deus ainda não acabou com você, tem algo para continuar com você. Amém?